Hoje eu vim aqui para refletir um pouco sobre o Salmo 73. É um salmo bastante conhecido, é um salmo que fala sobre a indignação de um homem justo que começa a questionar a Deus porque os outros prosperam e ele não, sendo que no raciocínio dele ele era para prosperar mais do que os ímpios. Vou começar a ler. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase se resvalaram os meus pés. Pouco faltou para que se desfalecesse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupação, o seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba os cinge como colar, e a violência os envolve como manto. Os olhos saltam-lhe de gordura, do coração brotam-lhes fantasias. Pois de contínuo sou afligido, e cada manhã sou castigado. Pronto. Ele já começa aqui dizendo que ele já começa dizendo assim: se você trabalha honestamente e só vê os ímpios prosperando, ou seja, será que não é melhor você fazer como eles? Será que não é melhor você, em vez de ser honesto, ser desonesto e assim você conseguir prosperar? Ele, no seu coração, ele pensou isso. Ele pensou: se todo mundo é desonesto, os políticos são desonestos, trazendo pelos dias de hoje. Se os políticos são desonestos, que era para quem tá dando exemplo, por que eu vou ser honesto? Se eu vejo todos os que estão sendo desonestos prosperarem. E é isso aí. Eu vou continuar lendo, mas a princípio é isso. É a indignação de um homem ao ver que faz tudo certo e outros homens que faz totalmente errado, trazendo nos dias de hoje. Às vezes você é honesto na sua empresa onde você trabalha e você vê um ímpio prosperando, um ímpio subindo de cargo e você fica indignado com isso. Assim como o salmista ficou indignado na época que ele escreveu, que ele estava indignado, assim muitos de nós ficam hoje em dia. Você batalhou muito para passar num concurso, você estudou muito, passou madrugadas estudando e você consegue entrar e começa a ganhar 3 mil reais. E você vê alguém, por indicação do político, ganhando 10 mil reais. E muitas vezes você fica indignado com isso, porque você se questiona e fica perguntando a Deus por que eu batalhei tanto e essa pessoa que não tem mérito de nada chegou lá e eu não. E vou continuar lendo. 15. Se eu pensasse em falar tais palavras, já teria traído as gerações dos meus filhos. Em só refletir e compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele só tentou pensar isso e ele já viu que era uma tarefa muito difícil de pensar. Pensar por que ele fazia aquilo e não chegava a lugar nenhum e os outros. Só em pensar isso ele já achou uma tarefa muito difícil. E vem para um dos versículos que eu quero destacar mais, que é o 17, quando ele começa a entender por que o honesto ou o justo passava por aquilo e os ímpios não. Porque na visão dele, até então, ele achava que os ímpios não passavam por problemas, que os ímpios, era tudo bom na vida dos ímpios, e não era. E ele vai começar a compreender isso. Ele tinha uma visão errada em relação a isso. Ou nos dias de hoje, você acha que o cara anda num carrão, mas ele não tem doença, ele não tem depressão, ele não tem síndrome do pânico, ele não tem hipertensão, ele não é hipertenso, ele não tem diabetes. Você acha que só porque o cara é rico ou alguma coisa do tipo, na sua visão, você faz uma comparação como se sua vida fosse uma vida muito ruim e a dele fosse uma vida muito boa. E não é isso. Às vezes você olha fotos no Instagram ou Facebook
ou algum vídeo no YouTube e ver as viagens que as pessoas fazem, os relacionamentos perfeitos, e você acha, vixe, o meu não é desse jeito. E você não sabe que ali é só uma parte boa. Você não pode se basear, você olhar pro palco de uma pessoa e se basear e sem ver que lá atrás tem os bastidores, lá atrás tem os defeitos das pessoas. O que as pessoas postam não quer dizer que é o que elas vivem de verdade. E o salmista vai começar a entender isso aqui no verso 17, quando ele diz assim: então foi quando eu entrei no santuário de Deus, até que entrei no santuário de Deus e atentei como é o fim deles. Ele começa a ver agora como é o fim dos ímpios. 18. Tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim o Senhor o despertarás e desprezarás a imagem dele. Quando o coração não quando o coração se amargurou e as entranhas me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. Quando Deus começou a revelar as coisas a ele, de como era os ímpios, que os ímpios estavam lá em cima, achava que estava vencendo, que estava lá em cima, só que eles estavam em terrenos escorregadios, diferente de quem começa no firme, alicerçado na rocha, como Jesus diz. E ele começa a entender, e ele diz que se viu como um animal perante Deus, que a ignorância dele não tinha deixado ele ver aquilo, e ele estava como um animal perante a Deus. 23. Todavia estou sempre contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, tu me guias com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Ele começa a entender que, além de Deus estar com ele, mesmo outras pessoas prosperando, outras pessoas vencendo na vida, mas Deus estava com ele e ainda sim, ainda ia receber ele na glória. 25. Quem mais eu tenho no céu? Não há outro em que eu me compraze na terra. Ainda que a minha carne, o 26, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. O negócio começou a mudar. Ele começou a entender que não era a prosperidade que ia trazer paz a ele, não era isso que ia deixar ele na presença de Deus, e sim um relacionamento com Deus. Se ele prosperasse ou não, de todo jeito ele ia adorar a Deus, porque ele começou a entender que não era aquilo que ele estava vendo na sua visão errada sobre os ímpios, não era aquilo que ia lhe trazer paz de verdade. 27. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiel para contigo. Ele vem dizer aqui que um dia Deus vai destruir todos os perversos, todos os injustos. E que o que ele viu lá no começo, quando ele disse que os seus pés quase se escorregaram, quando ele sentiu inveja dos que praticavam iniquidade, ele sentiu inveja dos ímpios, ele viu que lá no final, quando ele entra no santuário de Deus, que ele começa a entender tudo que os ímpios passam, que eles estão lá em cima, mas estão, a qualquer momento eles podem cair porque eles estão em terrenos escorregadios. E no 28, ele vai dar uma conclusão. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus efeitos. Aqui ele já não estava mais pensando em prosperidade, ele só estava pensando que bom era estar com Deus. E eu já puxo um pouco para esse livro aqui. Flávio Augusto ele fala
fala muito sobre prosperidade, mas ele também fala que o dinheiro compra uma cama, mas o dinheiro não compra o sono. O dinheiro compra os melhores hospitais, paga os melhores planos de saúde, mas se você tiver uma doença terminal, ele não vai comprar a sua saída do hospital. E o dinheiro ele é só um meio e não um fim. Um dinheiro proporciona momentos felizes, mas ele não traz a felicidade. Você não pode colocar ele acima das pessoas. Ele vai lhe proporcionar momentos felizes, vai lhe dar facilidade para você ter acesso a muitas coisas. E muitas vezes as pessoas dizem assim, não sei quem começou a ganhar dinheiro, enricou e mudou. Não, ele já era aquela pessoa. Ele já era aquela pessoa, porque o dinheiro só deu potência a quem ele já era. O dinheiro colocou a nu quem ele era. O dinheiro é como um holofote gritando para todo mundo quem você já era. Se você era uma pessoa que gostava de ajudar quando não tinha nada entre aspas, se você ganhar mais, você vai ser uma pessoa que vai gostar de ajudar mais ainda. Mas se você lá atrás você já não gostava de ajudar ninguém, tudo que você ganhava você guardava e não lembrava de ajudar ninguém, provavelmente você vai fazer a mesma coisa quando você tiver muito, porque ele só vai dar potência de quem você já era. E é isso aí, ele sentiu o que muitos de nós sentem. Quando você trabalha honestamente, quando você é aquele cara que não quer propina, não quer tirar nada de ninguém, e você vê muitos fazendo isso e prosperando, você trabalha muito, você fica lutando para tentar pagar suas contas honestamente, e você vê muitos farreando, muitos em festa, muitos em viagem, e você fica se perguntando, como é que pode? Eu morro de trabalhar e não tenho dinheiro, e parece que o dinheiro desses caras aí vem fácil e não acaba. Será que se eu deixar de fazer o que eu estou fazendo de certo e fazer a mesma coisa que eles, eu também não vou prosperar? E a resposta é não. Porque lá em cima, eles estão em terreno escorregadio. E se você chegar honestamente lá em cima, ainda que você não chegue, mas se você chegar lá em cima, mas na rocha, alicerçado na rocha que Jesus disse, ninguém vai lhe derrubar de lá. Porque você está firmado. E lembre-se, se um dia você chegar lá, lembre-se de tá lá em cima, mas também tá com os pés no chão. Como o Rick Chester disse, eu tô aqui, mas a minha caixinha de água tá guardada, porque eu lembro das minhas raízes. E, e é isso aí. Quando você pensar que os ímpios estão prosperando, que você é honesto, não está saindo do canto, lembre-se disso. Eles estão em terreno escorregadio e você está alicerçado na rocha. É isso aí, espero que vocês tenham compreendido sobre o Salmo 73, que é um salmo que eu gosto muito. E peço que vocês se inscrevam no canal e dê um like aí, que isso é muito importante para mim, para que eu possa me motivar mais ainda a gravar mais vídeos como esse. E que também que esse vídeo chegue ao máximo de pessoas possível. É isso aí. E lembre-se, a vida de muitos homens mudaram a partir da leitura de um livro.